Fala pessoal, uma boa tarde. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e sejam bem-vindos a mais uma vez nossa recapitulação de mercado, o que nós fizemos hoje no mercado. A gente começa falando um pouquinho das notícias, né? A gente ainda continua acompanhando todo esse desenrolar das notícias quanto à China, Estados Unidos, mas ontem, durante a noite, a gente teve um indicador bem importante que foi o PIB chinês. O PIB chinês que veio um pouquinho abaixo do esperado, em contraposição, a produção industrial veio em um nível bem acima do que era esperado pelo mercado. No geral, o mercado internacional ainda está bastante de olho na China, com o seu PIB cada vez menor. Deixa um pouco de medo, no geral, quanto a uma desaceleração global. A China era que vinha na frente de todo mundo, puxando a carruagem, e nesse momento continua desacelerando, o PIB vem decrescendo, mas ainda assim em um campo bem positivo, né? 6% é uma notícia ruim para a China e a gente aqui brigando para chegar no 1% positivo no PIB desse ano, né? Enfim, durante a sessão a gente teve a fala de 4 Fed Boys, são os participantes do Fed querendo, o mercado buscava alguma informação a mais sobre a próxima decisão do FONC, que fica aí para o fim do mês. Por enquanto, eu diria que nenhum player interessante falou algo mais pontual que possa nos dar uma chance de um corte mais agressivo ou de uma manutenção, com certeza, das taxas de juros americanas. Eu diria que a próxima reunião do Fed ainda conta com a maioria das apostas concentradas com 0,25 pontos base, 25 pontos base ou 0,25% no corte de juros da taxa americana, de novo, querendo dar aquela força para a economia começar a retomar. No geral, a gente tem um ambiente ainda um pouco de tensão. Durante a troca de sessão entre ontem e hoje, a gente também teve a Turquia e os Estados Unidos também relaxando um pouco a sua própria mini-guerra comercial. A Turquia que começou a incomodar um pouco os Estados Unidos retaliou de maneira comercial e conseguiu um acordo para pelo menos uma trégua de 5 dias. Vamos ver como isso fica, mas acabou liberando um pouco da movimentação da lira turca, que acabou dando uma respirada. E no geral, a gente volta a falar da nossa crise aqui, nossa pequena e amada crise política, que agora pode começar a afetar um pouco mais pontualmente o mercado. Até ontem, eu cheguei a falar algumas vezes, a crise política estava concentrada no cenário político e era somente no cenário político. Enquanto isso não extravasar e passar a ter expectativas de afetar o nosso desempenho econômico, isso não deve ser algo tão relevante. Mas com o aperto um pouco piora da situação da crise, isso pode começar agora a esbarrar sim no desenvolvimento da nossa economia, não porque isso vai afetar como as pessoas compram ou vendem, mas porque isso pode afetar as articulações da nossa agenda reformista que a gente tem trabalhando no governo, no Congresso. E os próximos passos vão começar a ser dados a partir da semana que vem, quando a gente tem a expectativa que seja aprovada a reforma da Previdência na sessão de terça-feira, no dia 22, que também marquem aí na agenda, é a sessão que começam os balanços mais importantes. No final da sessão de hoje a gente tem alguns balanços, mas não são de ações tão relevantes. A gente vai começar a falar mais a partir de terça-feira dos balanços, tá bom? E por enquanto, eu diria que na sessão de hoje a gente viu um pouco dessa indecisão do índice. Eu vou passar para o gráfico, a gente pode comentar até um pouquinho mais embasado. E na sessão de hoje a gente viu o índice, durante grande parte da sessão, trabalhar um pouco mais de lado e até mesmo um pouco mais para baixo. A gente conseguiu aproveitar algumas oportunidades pontuais, trabalhando mais ou menos com expectativas laterais. Agora, nesse momento, inclusive, a gente segue posicionado numa venda do índice. E, por enquanto, eu diria que começa sim a dar um pouquinho de tom para o mercado, essa crise política que a gente vê da briga do Bolsonaro com o seu próprio partido, e em especial o Luciano Bivar. E no dólar, a gente chegou a ver também uma movimentação. Hoje foi um dia bem mais direcional, a gente conseguiu ali ficar de olho em algumas movimentações, até pegamos uma parcelzinha e tal. No início da sessão, a gente ficou de olho nessa movimentação. Infelizmente, a gente acabou ficando na pedra, mas a leitura, pelo menos, foi interessante. Tocou o ajuste e, depois disso, só cedeu o dólar. Até agora não parou. Eu diria que ainda tem expectativa de queda, mesmo estando bem esticado. Acabou de dar uma respirada, cedeu mais um pouquinho, deu mais uma respirada. Eu diria que continua com expectativa
de queda até o fim da sessão de hoje. Tudo bem que a gente já está numa sexta-feira de tarde, o volume não costuma ser muito forte, mas até agora a movimentação foi bem direcional. Convido a todos também para dar uma passada na carteira do investidor e dar uma olhada na nossa carteira semanal. Toda sexta-feira a gente tem a carteira semanal da semana seguinte. Para entrar no fechamento, eu convido a todos a dar uma passadinha lá e dar uma olhada, que está bacana, tem tido bons desenvolvimentos, então está bem atraente. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima semana e na próxima atualização. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço.